Olá, nesse vídeo vamos fazer um programa para ler dados de um arquivo em Excel, como esse aqui. Depois iremos plotar um gráfico a partir dos dados que estão escritos nesse arquivo e faremos o ajuste linear desses dados, obtendo um gráfico como esse e os parâmetros. Por exemplo, o parâmetro A e B de uma reta AX mais B, e também a matriz de covariância, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar aqui 4 bibliotecas ou pacotes, eu não quero entrar na diferença entre cada um. Enfim, eles estavam aqui na minha área de transferência e acabei de colar. São eles o NumPy, que eu estou importando como NP, o Pandas, que estou importando como PD, SciPy.optimize, né? No caso eu estou importando apenas o CurveFit, né, dele, que será usado para fazer o ajuste linear, mas ele também pode ser usado para fazer ajuste de outros modelos. E importei também o matplotlib.pyplot como PLT, para a gente plotar o gráfico. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir uma variável aqui que eu vou chamar de dados, onde a gente vai armazenar os dados que a gente vai ler do arquivo. O arquivo ele está em Excel. Então eu preciso de um comando aqui para ler o arquivo em Excel. E esse comando vem justamente do Pandas. Então, Pandas, no caso eu estou usando PD, porque eu chamei ele de PD, vai ser read_excel. E agora eu coloco uma string aqui do diretório do arquivo. O diretório do arquivo, aqui no caso, é esse aqui, ó, dados gráfico. Então, eu venho aqui e copio. Opa, aqui. Copiei e vou colocar dados gráfico. No caso, eu já deixei aqui, ó, você pode vir aqui pesquisar, substituir, se você estiver usando o Spider, né? E usar isso aqui, ó. Você vai, no caso, na sua seleção, substituir todas as barras invertidas aqui por barra normal. Coloca aqui Replace in Selection. Ou então você pode simplesmente trocar todas as barras que estavam invertidas, quando você copiou o diretório e colou, você troca as barras invertidas, né, por barras normais. E é isso. Assim você já está fazendo a leitura do arquivo. O arquivo ele tem duas colunas aqui, ó. Essa coluna X e a coluna Y, nesse caso. No seu arquivo aí você pode ter colunas com outros nomes. Mas, enfim, aqui no caso eu tenho X e Y. E eu vou fazer duas variáveis. Uma que eu posso chamar de X e outra que eu posso chamar de Y. Eu posso dar outros nomes para elas também, mas vou dar X e Y aqui para a gente manter isso. Então, dados, coloco um colchete aqui e entre aspas, já que é uma string, X e aqui dados, Y. Então, aqui no caso ele está armazenando todos os valores que estão nessa coluna X, ele vai armazenar nessa variável X. E todos os valores que estão na coluna Y, ou seja, nessa coluna aqui, ele vai armazenar nessa coluna Y. Agora eu preciso definir uma função para a gente fazer o ajuste. Eu vou fazer o ajuste linear mesmo, vou chamar essa função de reta. A variável dela vai ser um x, e ela vai ter dois parâmetros, a e b. A e b. E eu já peço logo para essa função retornar aqui a forma da função, que vai ser a vezes x mais b. Agora vamos usar o CurveFit. O CurveFit será usado justamente para a gente fazer o ajuste, né?
E essa função curveFit, ela nos retorna dois valores, né? No caso, o primeiro valor será, na verdade, um conjunto de valores que são os parâmetros, ou seja, o valor dos parâmetros A e B. E o segundo valor que a curveFit nos retorna é a matriz de covariância. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui parâmetros. Vou deixar sem acento mesmo. Erro igual, vai receber. Eu vou escrever e depois eu explico. Essa linha de comando significa o seguinte. Eu estou usando a função curveFit para fazer o ajuste segundo a função reta, que é essa função ax mais b, e esse ajuste será feito justamente sobre os pontos que estão armazenados nessas variáveis x e y, que eu coloquei aqui. E eu vou armazenar o retorno dessa função em duas variáveis, parâmetros e erro. Parâmetros vai receber, a primeira variável aqui no caso, recebe justamente o valor dos parâmetros A e B. E a segunda variável, que eu chamei de erro, vai receber a matriz de covariância. Então eu posso agora pedir para ele printar, agora que ele já fez o ajuste, eu posso pedir para ele printar o valor de A, que vai ser justamente os parâmetros, né? Vai ser o parâmetros, só que vai ser a primeira entrada da variável parâmetros. Então eu coloco aqui um 0, já que parâmetros ali vai vir em forma de vetor, já que nós temos aqui dois parâmetros. E agora peço para ele printar o B. Coloquei o índice 1, já que ele vem na segunda posição, logo depois do A. E eu posso pedir para ele printar também a matriz de covariância. Pode ser assim mesmo. Matriz de covariância, que vai ser o erro. Ela vem justamente dessa variável erro aqui. Agora que eu já pedi para printar, eu vou pedir para ele fazer a plotagem, né? Tanto dos dados, a plotagem dos pontos, né, que estão armazenados nessas variáveis aqui, e vou pedir para fazer a plotagem também do próprio ajuste, né? Então, para plotar os dados, bem tranquilo, plt.plot, os pontos aqui, que são x e y. E como eu quero também em formato de ponto, né, eu coloco isso aqui em string, eu coloco um ozinho, para ele entender que o estilo que eu quero é pontos. Agora, para fazer a plotagem do ajuste. Antes de fazer a plotagem, a gente precisa criar uma variável aqui que vai ser justamente todos os pontos para qual a gente vai calcular esse ajuste. Nós vamos calcular esse ajuste aqui, que no caso é esse aqui. A gente vai calcular ele para vários pontos. Quais são os pontos que a gente quer fazer isso? São vários pontos do eixo x. Então a gente precisa fazer isso aqui. Eu vou chamar esses pontos eu vou chamar de xfit. E eles vão receber np arrange, numpy arrange, vai de 0 até, deixa eu ver até onde vai aqui, até 5.2, então eu vou colocar aqui 5.21.
e vai ter um passo de 0.01. Então, aqui o que eu fiz foi criar um arrange, né? São vários números que vão de 0 até a 5.21, fazendo um passo aqui de 0.01. Então, será 0.00.1, não, desculpa, 0, 0.01, 0.02, 0.03 até 5.21. E eu vou pedir para ele fazer a plotagem disso aqui. plt.plot, a plotagem disso aqui, ó. xfit e reta de xfit. Mas a reta, ela tem o x, né, que no caso aqui vai ser o xfit, e ela também tem os parâmetros a e b. Quem nos deu os parâmetros foi justamente o curvefit. Ele deu em forma de parâmetros. Aqui está armazenado nessa variável parâmetros. Então eu venho aqui e coloco aqui a variável parâmetros. Eu vou colocar um asterisco aqui só para deixar claro para o programa que essa variável parâmetros aqui tem várias entradas. Tem vários valores. E agora posso pedir para o programa mostrar o gráfico. Então vou pedir para ele executar. Deu algum erro aqui no shutfile. Provavelmente o problema está no meu diretório. Ah, certo. Eu preciso colocar aqui também a terminação, que é XLSX, já que é Excel. Então, prontinho. Pedi para ele fazer a plotagem, pedi para ele executar aqui, executou, e nos retorna aqui o valor de A, que no caso é a inclinação da reta, o valor de B, a intercepção aqui, e a matriz de covariância. E é isso aí. Esse foi o vídeo, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu me esforçarei para respondê-las. E é isso aí. Até mais.